Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 passos para vocês começarem a investir aqui no Reino Unido hoje. Nesses 4 passos que eu vou ensinar, vocês vão poder colocar em prática, vão poder abrir a conta de vocês em uma corretora e já começar a sua jornada como investidor. É muito simples, vocês vão ver. Fica comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar os seus comentários com as suas dúvidas e etc. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, com uma pessoa que você gosta, que mora aqui no Reino Unido, para ajudar ela a começar a investir aqui no Reino Unido. É bem simples, eu vou mostrar para vocês. Antes de tudo, para começar, investir, além de ser muito benéfico, porque você vai prosperar, você vai enriquecer conforme você investe, mas investir também é muito necessário, porque você precisa considerar que em certo momento da sua vida você vai precisar parar de trabalhar. Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando para vocês que a aposentadoria que o Estado oferece, ela não vai ser o suficiente para você garantir uma aposentadoria de qualidade. O dinheiro que você vai receber do Estado, somente com 66 anos, tem uma idade mínima inclusive para você receber, não vai ser o suficiente para você manter um estilo de vida igual o que você tem agora que você está trabalhando. Investir é necessário porque você precisa criar uma fonte de renda para sua aposentadoria. É muito importante. O primeiro ponto de investir é esse, é criar para você a possibilidade de garantir uma aposentadoria. Isso não significa necessariamente que precisa ser uma aposentadoria lá quando você estiver velhinho. Pode ser uma aposentadoria antes, inclusive, das idades mínimas que os governos oferecem. Isso tudo vai depender do quanto de dinheiro que você vai acumular. E isso depende muito da sua cabeça, do quanto você investe, da constância que você tem, do quanto de dinheiro que você consegue separar do seu salário. Outro ponto muito importante é que investir, infelizmente, não tem nada a ver com aquilo que você tem de renda hoje. As pessoas às vezes confundem a ideia de investir com, eu quero aumentar a minha renda, queria receber dividendos, eu ganho 2 mil, eu queria ganhar 3 mil investindo. Não é bem isso, tá? Investir é algo que você faz quando você recebe o seu salário, você poupa uma parte e você vai investindo, você vai criando um patrimônio. Você não vai colher desse patrimônio agora, você vai plantar. Investir nesse momento é plantar, não é colher. Se você, por exemplo, está insatisfeito com o seu trabalho, com o seu salário, não tem muito a ver com investimento nesse momento. É importante você começar a investir, mesmo se você estiver insatisfeito com o seu trabalho e com o seu salário. É importante começar, porque o tempo é muito importante, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porém, essa não é a saída para você, por exemplo, mudar de trabalho ou aumentar o quanto você ganha por mês na mesma área. Investir não tem nada a ver com isso, não é com colher, mas é sim com plantar. Se você quiser trocar de área, se você quiser mudar de profissão, se você não está satisfeito com o seu trabalho, com o seu emprego, o investimento que você tem que fazer é em si mesmo, é em você. É aprender uma habilidade nova, é ganhar alguma certificação, é fazer algum curso, é aprender algo que você pode oferecer para as pessoas e que as pessoas vão te recompensar por isso, seja profissionalmente ou seja empreendendo. Se você tem uma ideia de um negócio, se você é bom em fazer alguma coisa, esse tipo de investimento em você, no seu negócio, que vai fazer com que a sua renda se transforme. Mas isso não tem nada a ver com o mercado financeiro. Então, se você quer aprender a investir e é necessário, é importante, é benéfico, você deve fazer isso, ao mesmo tempo que, por exemplo, você está buscando crescer profissionalmente. As duas coisas, elas são separadas, mas elas podem ser feitas juntas. Infelizmente, as pessoas não colocam nunca uma importância para investir, por exemplo, no mercado financeiro, para garantir uma aposentadoria. Elas são somente focadas agora, no presente, em melhorar a renda agora. E aí, acabam deixando de lado um plano que, se for feito no longo prazo, um sacrifício muito pequeno, que não vai fazer muita diferença na sua vida, vai se transformar em um patrimônio muito significativo lá no futuro. É muito importante começar a investir e cedo, porque o sacrifício que você precisa fazer quando você tem um longo tempo pela frente, ele diminui muito. O primeiro passo, eu já vou entrar direto no assunto, é abrir conta em uma corretora. E eu vou falar de duas corretoras para vocês aqui hoje. A primeira é a Trade 212 e eu vou mostrar aqui para vocês na tela, e a segunda é a Invest Engine. Essas duas corretoras, elas não cobram taxa nenhuma para você ter uma conta lá. Porém, existem dois tipos de conta no Reino Unido: as contas ISAs e as contas SIPs, as Personal Pension. Eu já fiz alguns vídeos explicando a diferença entre essas duas contas e eu não vou entrar nesse assunto aqui agora para esse vídeo não ficar muito longo. Se você ainda não sabe, clica nesse vídeo aqui para você assistir depois, para você entender as diferenças das duas. Mas vamos continuar no vídeo aqui agora. Se você quiser abrir uma ISA, a Trade 212 oferece e a Invest Engine também oferece. Mas se você quiser abrir uma SIP, infelizmente a Trade 212 não está oferecendo ainda e a Invest Engine oferece também. A Invest Engine, inclusive, é a única corretora que eu conheço que não cobra nenhum tipo de taxa, nem na ISA, nem na SIP. Geralmente, tem outras corretoras, tá, que oferecem a SIP, mas elas cobram uma taxa de administração, o que é normal, não tem problema nenhum. A Invest Engine, acho que quer ganhar muito mercado agora, tá começando, eles não estão cobrando nenhum tipo de taxa. Para resumir, se você quiser abrir uma ISA, você pode usar tanto a Trade 212 quanto, por exemplo, a Invest Engine. E eu vou mostrar aqui para vocês primeiro a Trade 212, porque depois que você abre a conta na corretora, você também precisa escolher a conta fiscal, que vai ser uma ISA ou uma SIP. Então, primeiro você escolhe a corretora, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a Trade 212. E aqui em cima, como
como vocês podem ver, vocês vão clicar aqui ó, em abrir conta, beleza? Tá em português, você pode encontrar esse site em inglês também. Depois que você clica aqui, claro, não tem no Brasil, tá? País de residência é Reino Unido. Se você clicar em Brasil, eles vão falar ali que não está disponível ainda. Você clica em Reino Unido. E aí aqui é a parte mais importante desse vídeo para Trade 212. Presta muita atenção. Quando você escolhe a corretora, você também tem que escolher o tipo de conta. E muitas pessoas estão abrindo nessa daqui, que é Invest. Essa aqui é uma conta, é uma General Account, que ela não te dá nenhum tipo de benefício. Essa CFD foge dessa conta aqui. Não tem nada a ver com investimento passivo, não tem nada a ver com longo prazo. Isso aqui é para quem faz trade. Isso aqui eu não faço, eu não recomendo ninguém fazer. Inclusive, se você clicar nessa conta aqui, a própria Trade 212 vai falar que mais 70% das pessoas perdem dinheiro nessa conta aqui. Então fuja. E aí, a terceira opção, tem mais uma aqui, a Cash ISA, também não serve para nada. Depois eu falo para vocês dessa conta aqui. Mas a terceira opção aqui, ó, Stocks and ISA. Essa é a ISA da Trade 212. Então, se você for abrir uma conta na Trade 212, clica nessa terceira opção aqui, beleza? Aí, a partir disso, você vai precisar colocar os seus dados, preencher e tal, e etc. A Trade 212 é um processo um pouquinho longo até, você vai ter que responder várias perguntas, mas você vai chegar lá, e aí você vai abrir a sua conta. Essa é a Trade 212. A outra opção que você tem é a Invest Engine, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a corretora aqui, que é muito boa. Inclusive, como vocês podem ver, olha aqui, ó, se você clicar em contas, ela vai oferecer a Tax Free ISA, que é a ISA, que é a mesma que a Trade 212 oferece, mas ela também oferece a Pension, a CIP, tá vendo? Ela também oferece a General Account, que não traz benefício nenhum. Mas aqui, então, essa Invest Engine, ela vai servir muito se você quiser ter, por exemplo, a CIP, porque a CIP não tem lá na Trade 212. A CIP é uma excelente conta, ainda mais se você for self-employed, porque essa conta vai substituir a Work Pension, que se você for empregado, você tem direito, seu patrão, ele é obrigado a te colocar em um esquema de pensão que se chama Work Pension. Mas se você é self-employed, você tem que ter a sua própria conta de pensão. E a CIP vai ser uma excelente opção para você. Então, essa corretora aqui, a Invest Engine, ela vai te oferecer tanto a ISA quanto a CIP. Mais uma vez, se você não sabe ainda a diferença, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu explico isso, mas vamos seguir aqui hoje. O segundo passo que você tem que dar para você começar a investir aqui no Reino Unido hoje é escolher os seus investimentos. E aí eu vou entrar na Trade 212 e vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa escolha de investimento aqui e vou mostrar para vocês algumas estratégias que existem no mercado financeiro para você escolher a sua maneira que você vai investir. Aqui na Trade 212, você entra e você pode ver que você tem milhares e milhares de opções. Aqui nesse lado aqui, você pode ver que você pode tornar um investidor, por exemplo, da Apple, da Microsoft, da Amazon, da Palantir, da Meta, do Google, da Coca-Cola, da Intel, da IBM, do McDonald's, da Johnson & Johnson, do Walmart, da Mastercard, BlackRock. Você vai vendo aqui que você vai ter milhares e milhares de opções de empresas que você pode se tornar sócio. Tem muitas pessoas que acabam escolhendo investir de maneira individual, ou seja, elas escolhem empresas individuais para se tornarem sócios. Por exemplo, o Starbucks está valendo $99 uma ação do Starbucks. Então, se você compra essa ação hoje e daqui 10 anos ela está valendo $200, $300, você vai ganhar dinheiro com isso. O pedaço que você comprou por um preço, você pode vender por outro. Além disso, existem algumas empresas que elas distribuem dividendos. Se você é dono daquela ação, todo ano ela vai ter ali um momento que ela vai ver o quanto que ela teve de lucro e ela vai pagar uma parte desse lucro para você. Tem pessoas que preferem investir dessa maneira, procurando empresas que pagam dividendos. Tem pessoas que preferem investir, por exemplo, em empresas que têm um potencial de crescimento, que não distribui dividendos, ou seja, ela vai pegar o lucro e ela vai abrir mais fábricas, ela vai abrir mais lojas, ela não vai entregar o lucro para você. A tendência é que o valor dessa empresa, ela cresça mais do que, por exemplo, uma empresa que paga dividendos, tá? Então tá tudo bem se você escolhe empresas que pagam dividendos ou que empresas que não pagam dividendos, porque o dinheiro acaba ficando para você mesmo, não tem problema nenhum. Mas aí existe sim essa estratégia de você escolher empresas de maneira individual. Essa estratégia, ela vai te consumir muito tempo e muito conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa, essa não é a maneira que eu invisto e essa hoje não é a maneira que os principais investidores do mundo estão investindo, até porque é muito difícil acertar com consistência quais serão as melhores empresas no futuro. É muito tempo que você dedica a isso e o retorno, ele nem sempre é positivo, porque é muito complicado escolher entre tantas milhares de empresas quais serão as que vão se sair melhor no futuro. Esse trabalho, além de exigir muito tempo, ele não é muito recompensador. E aí entra, então, a segunda maneira e é a maneira que eu invisto, a estratégia que hoje está se tornando uma das estratégias mais difundidas no mercado financeiro para se investir e é muito simples e é muito fácil e todo mundo pode começar. Apesar de ser simples, apesar de ser fácil, ela traz uma expectativa de retorno que mais de 90% dos profissionais não conseguem bater. Ou seja, pessoas que trabalham no mercado financeiro têm dificuldade. De cada 10 pessoas que trabalham lá, 9 não conseguem ter um retorno maior do que simplesmente investir dessa maneira que eu vou mostrar aqui para vocês
vocês hoje. Então imagine que se um profissional tem uma dificuldade de bater essa estratégia, imagine uma pessoa que tem o seu trabalho, tem a sua vida, aí chega em casa e tem umas horinhas ali para estudar. Você acha que essa pessoa vai ter uma chance de bater, por exemplo, um investimento através de ETF, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? E o que é esse investimento? Ao invés de você olhar para empresas de maneira individual, você compra um ETF, que nada mais é uma cesta que pode ter dezenas, centenas ou até mesmo milhares de empresas dentro. Você não se limita a escolher empresas, você compra todas as empresas de uma vez. Vou mostrar isso aqui para vocês. Um desses ETFs é o VWRP. Apesar de ele ter aqui sim a opção na Trade-to-Earn, eu vou mostrar agora para vocês ele lá na Invest Engine, porque a maneira que a Invest Engine apresenta esse ETF é um pouco mais simples. Atenção, é o mesmo ETF, mas ao invés de você comprar aqui na Trade-to-Earn, eu vou mostrar para vocês como que vocês compram lá na Invest Engine, que também oferece, por exemplo, em uma ISA, tá? Então aqui, o VWRP, que é o mesmo ETF que você poderia ter comprado lá na Trade-to-Earn, que também está sendo oferecido aqui na Invest Engine, ele é um ETF que ele tem mais de 3.000 empresas de praticamente todos os países do mundo. O resultado desse ETF, historicamente, tem sido um crescimento de cerca de 10% ao ano. E é esse o resultado que eu falei para vocês que até mesmo os investidores profissionais têm uma dificuldade de bater. Ou seja, você vai investir o seu dinheiro com uma expectativa de crescimento de 10% ao ano para o longo prazo. Essa taxa de crescimento é muito difícil de ser batida. Um investidor individual que tenta ali, por exemplo, escolher empresas de maneira individual, ou seja, ao invés de comprar um ETF que tem todas as empresas, ele vai olhar para esse ETF e vai tentar escolher somente as melhores, somente as que pagam dividendos, somente as de tecnologia. Esse investidor, na média, tem um retorno de cerca de 4 ou 5%. É a metade do que ele teria em um ETF que ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele só precisa comprar um ETF, ele não precisa estudar, ele não precisa se dedicar para escolher empresas de maneira individual. Ele compra uma cesta que existe diversificação, que tem mais de 3.000 empresas de todos os setores da economia, de praticamente todos os países do mundo. E esse ETF ele traz um resultado médio de cerca de 10% que pessoas que se dedicam a escolher somente as melhores têm dificuldade de bater. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o resultado dos últimos 6 anos, tá? O investimento para ações, até mesmo através de ETF, ele é feito pensando no longo prazo. A chance de você ter um resultado positivo, ela aumenta drasticamente conforme o tempo vai passando, porque no curto prazo podem existir variações, como teve agora, tá? Nas últimas semanas, teve uma queda aí quase 10% em um ETF como esse, que não é comum acontecer. Nos últimos 20 anos, aconteceu somente 3 ou 4 vezes quedas dessa magnitude. Porém, é importante entender, o longo prazo vai te ajudar a garantir um resultado positivo de cerca de 10% ao ano. O longo prazo vai te trazer para dentro dessa média. O curto prazo, ou seja, o resultado que você vai ter em alguns meses, em alguns anos até, ele pode ser inclusive negativo. Você pode passar por momentos onde tem queda, mas você vê que no longo prazo você tem a tendência de garantir um resultado positivo e chegar perto de um resultado médio de cerca de 10% ao ano. Essas são as principais empresas que estão dentro desse ETF. Como eu falei, são mais de 3.000 empresas. As principais empresas do mundo estão aqui: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Alphabet, Visa, Mastercard, Walmart, Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. E você vai descendo aqui e você vai vendo todas essas as principais empresas do mundo, Coca-Cola. Tudo que você poderia ter escolhido de maneira individual, aqui já está agrupado para você. E com essa diversificação, você diminui o seu risco e você aumenta, inclusive, a sua chance de ter um resultado médio positivo. Essa é a maneira com que eu invisto hoje. Então, o primeiro passo, que é escolher a corretora e escolher a sua conta, vai te trazer inevitavelmente para você precisar escolher aonde você vai investir. E essa decisão é muito fácil. Você não precisa de muito tempo e você não precisa de muito conhecimento. O tempo passa de qualquer maneira. E a quantidade de esforço, a quantidade de conhecimento que você precisa ter para se tornar sócio global de praticamente todas as empresas do mundo, receber dividendos, receber o crescimento dessas empresas, é mínimo. E o dinheiro que você está colocando ali, ele também não precisa ser uma quantidade absurda. Não precisa ser e não deve ser, porque a ideia é você ter constância, você fazer por décadas. E aí, conforme o tempo passa, você vai ver que você acumulou um patrimônio que vai te garantir liberdade financeira e uma aposentadoria. Depois de ter dado o primeiro passo, de ter aberto a conta na corretora, e depois de ter dado o segundo passo, que é escolher uma estratégia de investimento, o terceiro passo é simplesmente configurar um débito automático. Porque você não precisa ficar lembrando todos os meses de ir lá investir. Você não precisa ficar lembrando todas as semanas de ir lá investir. Você pode e você deveria configurar um débito automático que os seus investimentos vão ser automatizados todos os meses. O tempo vai passar de qualquer maneira e você precisa fazer uma obrigação consigo mesmo. Esse é o boleto mais importante da sua vida, porque a gente não trata investimento como uma obrigação. A gente trata o investimento como, se der eu faço. Mas a verdade é que você precisa colocar isso como prioridade. Você tem que colocar isso como se fosse uma conta, como se
fosse um boleto que você precisa pagar todos os meses. Esse é o boleto, essa é a compra da sua liberdade financeira, que eventualmente um dia vai chegar se você plantar. Quem planta, colhe. E essa é uma das maneiras mais simples e mais eficazes de plantar, porque você está plantando nas maiores e melhores empresas do mundo. E historicamente tem trazido retornos positivos de cerca de 10% ao ano. Essa parte é muito importante. Comprar com consistência. Tem muitas pessoas que tentam ficar fazendo adivinhações. Ah, agora o mercado tá bom para comprar, agora o mercado tá bom para vender. O mercado financeiro não foi feito para você fazer isso. Investir pro longo prazo não foi feito para você ficar comprando quando tá achando que tá barato e vendendo quando achar que tá caro. Não é igual comprar um carro barato para vender um carro caro. Não é para ganhar dinheiro dessa maneira. A ideia do mercado financeiro é construir patrimônio ao longo do tempo. Porque se hoje uma cota, por exemplo, está custando 110 e quando chega a 115 você fala, nossa, ganhei 5 libras, vou vender, essa cota em 10, em 15 anos vai estar valendo 200, 250, 300 libras. Então, por mais que você está ganhando 5 libras hoje, você poderia ganhar muito mais no longo prazo. Essa é a ideia do investimento passivo, do investimento ao longo prazo. Esse passo é muito importante, é configurar um débito automático, algo que caiba dentro do seu bolso para que você possa fazer com consistência. O quarto e último passo para você começar a investir hoje não tem nada a ver com investimento, mas sim a ver com algo muito, mas muito importante para a sua vida financeira, que se chama reserva de emergência. Sem uma reserva de emergência, você não vai a lugar nenhum. Mesmo que você não seja um investidor, você precisa de uma reserva de emergência. Mas se você quiser se tornar um investidor, você precisa ainda mais de uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência nada mais é do que você ter dinheiro guardado em uma conta corrente. Um dinheiro que você pode acessar no momento que você precisar. Esse dinheiro não tem nada a ver com rendimento. Não interessa o quanto ele vai render. Tem sim maneiras de você ganhar rendimentos de maneira segura nesse dinheiro. Porém, a ideia dele é estar disponível no momento que você precisa. Somente de você conseguir alcançar uma reserva de emergência que seja o suficiente para você manter as suas despesas, por exemplo, por 3 meses, caso você perca o seu trabalho, esse valor já vai ser muito transformador para a sua vida financeira. Você vai ganhar muita paz, você vai ganhar muita tranquilidade, o seu sono vai melhorar, porque você sabe que se você precisar, você vai ter dinheiro guardado que vai te evitar passar por vergonha e vai te evitar passar por escassez. Esses dois sentimentos, vergonha e escassez, são os sentimentos que mais nos apavora e que nos tira o sono e que nos faz ficar doente. Ter essa reserva vai nos proteger desses dois sentimentos. Isso é muito importante. Ter pelo menos 3 meses de despesas garantidas em uma conta corrente. Porém, quando você começa a investir, é ainda mais importante ter esse dinheiro guardado. Porque quando você se torna sócio, por exemplo, de várias empresas ao redor do mundo, comprando, por exemplo, um ETF, você está sim com a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Mas esse dinheiro, esses investimentos, eles podem passar por períodos de crise, podem passar por meses ou até mesmo por anos, onde se você vender os seus investimentos naquele período, você não vai recuperar tudo que você investiu, ou às vezes você não vai recuperar um valor muito alto, você até vai ter mais dinheiro do que você investiu, mas você não vai ter tudo que você poderia ter, você não vai colher o máximo que você poderia colher. Não é ideal você tirar dinheiro desses investimentos a qualquer momento. O ideal é, se você precisar de dinheiro, você tem uma reserva de emergência e é de lá que você tira. E esses investimentos, eles se mantêm pensando no longo prazo. Não é um dinheiro que você olha e fala assim, eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil libras investidas, eu posso tirar a qualquer momento. Você tem que entender que se está investido no mercado financeiro, você precisa pensar em longo prazo. Se ele está lá, é porque você não considera usá-lo em pelo menos 5 anos. É um dinheiro que você está plantando para o futuro. A reserva de emergência, portanto, é muito importante, principalmente se você se torna um investidor. Mesmo que você não seja um investidor, e eu te aconselho a ser um investidor, porque é muito simples começar, é muito importante começar, os benefícios são maravilhosos. Se você ainda não é, você já precisa de uma reserva de emergência, porque isso vai melhorar a sua vida drasticamente. Mas se você já é um investidor sem uma reserva de emergência, eu sinto muito, você está muito exposto a qualquer tipo de problema que você pode ter e ter que resgatar esse dinheiro em um mau momento. Tá certo, galera? Então esses são os 4 passos. Abrir uma conta em uma corretora, tanto na Trade22 como na Invest Engine, você vai ter muita facilidade. Escolher uma estratégia, eu não escolheria, por exemplo, essa estratégia que é mais difícil e menos eficaz, que é de escolher empresas de maneira individual. Eu escolheria uma estratégia global, que não é nada novo, tá? Não é algo que chegou agora, já é algo que existe no mercado há muito tempo, mas agora, nos últimos anos, tem crescido muito. Essa é a maneira com que eu invisto e essa é a maneira com que você pode encontrar vários e vários livros e conteúdos na internet sobre as pessoas investirem dessa maneira. Não é algo que eu inventei. O segundo passo, então, é escolher uma estratégia simples que você pode repetir. O terceiro passo é configurar um débito automático e deixar esses investimentos crescerem ali. No momento que você recebe, você já investe. Torne isso uma prioridade. Crie um boleto, crie uma obrigação para você se tornar um investidor. E o quarto passo é você criar uma reserva de emergência, porque é muito importante você ter um recurso para tirar, para não precisar tirar dos seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se inscreva no canal, procure
Confere aqui os outros vídeos que você vai entender mais sobre os ETFs, que você vai entender mais, por exemplo, sobre as plataformas, a Trade22, a Invest Engine, que você vai entender a diferença entre uma SIP e, por exemplo, uma ISA. Outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre finanças aqui no Reino Unido. Se você precisa de ajuda e quer começar, quer um suporte mais próximo, tem a minha consultoria, o link está aqui na descrição, onde eu te ajudo passo a passo nessas etapas. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, a gente vai criar essa conta junto e eu vou mostrar para vocês algumas projeções dos valores que você pode chegar se tornando um investidor. Não deixe de deixar suas perguntas aqui nos comentários. Aqui na descrição você também encontra o meu perfil no Instagram, o meu site. Deixa uma mensagem lá para mim, comece a me seguir se você ainda não me segue. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.